Graça e paz, sou o Shalom Adonai. A gente vai compartilhar um pouco da palavra. Eu quero te incentivar a se reunir em família, a não se perder nesse momento. Então, sente, pega a Bíblia, se puder pegar um papel e caneta para anotar alguma coisa que você se sinta à vontade, né? E que essa palavra possa incentivar você durante essa semana também, compartilhar em família com todos. Amém? Para a gente é de suma importância isso, já que nós não acreditamos que isso é um culto, mas sim uma transmissão de uma palavra. O culto ele é diário, ele é em nós, porque se Deus habita em nós, nós podemos cultuá-lo através da nossa vida, e aí nos cria até um desafio, cultuá-lo no trabalho, cultuá-lo em família, cultuar em todos os lugares que tivermos. Eu queria que você abrisse seu coração para que Deus fale aos nossos corações no momento que estamos compartilhando dessa palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. Que diz assim: certo dia o Senhor Deus apareceu a Abrão e disse: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E sua descendência vão se formar uma grande nação. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos da terra. E Abrão tinha 75 anos, quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado a ele. E Ló foi com ele. E Abrão levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e toda a sua riqueza e escravos que haviam conseguido em Harã. Quando chegou a Canaã, Abrão atravessou o país até chegar em Siquém, lugar santo, aonde ficava o sagrado monte de Moriá. E naquele tempo, os cananeus viviam naquela região. E ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar essa terra à sua descendência. E naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor. E pôs ali o Senhor havia aparecido a ele. E depois disso, Abrão foi para a região montanhosa, que ficava ao leste da cidade de Betel. E ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Aia ficava a leste. E também neste lugar, Abrão construiu um altar e adorou ao Senhor. Vamos orar? Pai Celeste, Pai amado, muito obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos juntos aqui para compartilhar da Tua palavra. Que essa palavra, Pai, possa entrar em nossos corações, tornar manual de fé e conduta, que possamos compreender aquilo que Tu queres de nós. E Deus, perdoa a minha vida, porque sou só pó e cinza e preciso nesse momento da Tua graça para ser o canal da Tua bênção sobre a vida de cada um que está nos assistindo. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse equipamento, por essa plataforma que podemos compartilhar da Tua palavra nesse momento tão difícil, nesse momento de isolamento social, onde infelizmente amaríamos e desejaríamos muito estar juntos, mas queremos compreender que a boa e agradável vontade do Senhor ainda está sobre nós, mesmo nesse momento. Amém e amém. Eu gosto muito de pensar no chamado de Abrão, o chamado de Deus para Abrão, na visão de que é nesse momento que nasce a fé na vida de Abrão. Por isso, e quando falamos de fé, num momento tão difícil, não tinha outra pessoa a qual Deus nos dirigia a aprender que não seja o pai da fé, Abraão. Nós podemos compreender nesse momento do texto que ainda Deus não havia mudado o nome dele, por isso então você vai perceber que ainda se chamava Abrão e sua esposa Sarai. Mais à frente você vai compreender porque Deus muda para Abraão e para Sara. Mas esse momento específico, esses versículos específicos, são os momentos onde nascem a fé de Abrão em Deus. E é interessante compreender que desse momento nasce todo o evangelho que nós vivemos até hoje. Desse momento nós podemos ver, a partir deste momento, nós podemos ver o surgimento dos principais pontos da Bíblia. Por exemplo, como a constituição do povo de Deus, a fé monoteísta, a fé num Deus único, e a salvação do povo através de Jesus Cristo. E quem era Abrão?
Abrão era filho de Terá, ou Terã, isso aí depende da pronúncia, né? A língua presa só deixa pronunciar de algum jeito. E Abrão nasceu na cidade de Ur dos Caldeus. Alguns anos atrás, alguns historiadores começaram a investigar essa cidade. Essa cidade está no território do Iraque, Ur dos Caldeus, e pôde perceber que a cidade havia ruínas de escolas, comércios e que era uma grande cidade. Então, possivelmente, interpretando essa visão e a visão de teólogos, nós podemos compreender que Abrão não era uma pessoa comum. Abrão era uma pessoa estudada, era um homem de posse, era um homem que estava com a vida relativamente tranquila, em paz. E, de repente, o texto não relata isso, fica no segredo de Deus, porque Deus escolheu Abrão e porque Abrão ouviu a voz de Deus, mas de repente Abrão recebe um chamado de Deus. Um chamado para que ele tomasse uma decisão, que ele tomasse uma ação. E esse chamado está no versículo 1, que diz que o Senhor Deus disse a Abrão: saia da terra, saia do meio dos teus parentes, da casa do teu pai. Eu queria que você pensasse comigo, você que talvez é um crente todinho, acostumado a ter uma vida tranquila, uma vida em paz, dentro de casa, aquela paz, e de repente Deus vem e te chama a sair da sua história, sair da tua trajetória, sair da tua zona de conforto para viver uma promessa dele em sua vida. Todas as vezes que Deus nos chama para viver algo que ele tem escrito para nós, ele vai nos tirar da trajetória que estamos caminhando. Ele vai nos tirar da zona de conforto que estamos caminhando. E eu queria talvez que você compreendesse, vivendo num momento de pandemia, num momento tão difícil como temos vivido hoje, talvez, será que Deus não está nos tirando da trajetória que vivimos? Talvez Deus está nos tirando da trajetória que vivimos no passado para realinhar a nossa vida ao chamado que Ele tem para nós. Alguns dias atrás eu vi uma pessoa dizendo assim: eu tinha um sonho das nações, de pregar o evangelho das nações, e eu pus que em 2020 seria o ano que eu ia me preparar, o ano que eu ia me qualificar para esse chamado. E de repente vem essa pandemia toda e destrói tudo aquilo que eu tinha construído, tudo aquilo que eu vinha orando com Deus. E eu disse para essa pessoa, falei: olha, talvez Deus está alinhando o chamado dele na sua vida. As pessoas da sua casa conhecem Jesus? Todas elas conhecem Jesus? Talvez o maior campo missionário que Deus tem para você não é as nações, mas é a sua casa. Talvez Deus está alinhando a sua vida novamente nesse momento, tirando você de uma zona de conforto. Era tão bom quando a gente podia, no domingo, aprontar, passar um perfume, ir para a igreja, sentar naquele banquinho e ouvir a palavra, cantar canções, mas agora Deus está nos chamando talvez a ser embaixador da glória dele, aonde estivermos, na nossa casa, na rede social, nos nossos parentes, em todos os momentos. Todas as vezes que Deus nos chama, Ele muda a trajetória de nossas vidas. E por que não dizer que esse momento, Deus está nos chamando, Deus está nos reescrevendo uma história e mudando a trajetória da nossa vida. E esse talvez seja o momento mais desafiador de nós, como cristão, como vida, como família. Mas Deus pode estar nos chamando a mudar a nossa trajetória, mudar a trajetória de nossas vidas. Então, em primeiro lugar, Abraão recebe uma ordem. Saia da sua casa, saia da tua parentela. Não liga não, a Amora está assistindo o culto comigo, né, Amora? Ela é lá atrás, pode deixar ela. Saia da tua casa, da tua parentela, do meio do teu povo. Foi uma ordem. Quero te perguntar isso. Qual a ordem que Deus tem te dado nos últimos dias? Será que essa ordem te causa um desafio tão grande que você está querendo não olhar para ela? Não vai acontecer. É interessante porque não veio a promessa, veio uma ordem. E aí vem. Em segundo, primeiro veio a ordem. Depois veio a promessa. Olha o versículo 2. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. É interessante entender que a promessa de Deus para Abrão, tem dois aspectos que me chamam muita atenção. O primeiro é que ele diz: você será famoso. No mundo que nós queremos ser tão famosos, tantos seguidores, Deus diz para Abrão: você será famoso. 2020, hoje é dia 26, se não me engano. 26
de abril de 2020, nós estamos falando nesse momento de Abrão. Olha para você ver como se cumpre a promessa de Deus nesse momento. Eu quero te convidar a compreender mais da promessa ainda. E quando ele diz assim, você será uma bênção na vida dos outros. É engraçado perceber que Deus não promete para ele, eu vou te dar bênçãos. Deus promete para ele assim, você será bênção. Sabe por quê? Porque nós, quando fomos alcançados pela palavra, alcançados pelas boas novas, sabe o que mudou em nossas vidas? Nós não queremos mais, nós já fomos saciados. Nós queremos agora dar, nós queremos agora ajudar, nós queremos agora apoiar. Queridos, nós precisamos viver essa realidade. Nós temos que, nesse momento de pandemia, evoluir do evangelho do pedidor para o evangelho abençoador. Nós temos que evoluir para abençoar, em vez de ficar só preocupado, meu Deus, a minha empresa foi embora, o meu trabalho foi embora, o coronavírus está pegando todo mundo. Não, eu vou ser bênção. Ontem eu vi uma reportagem que me assustou e me impressionou, dizendo que nos últimos 2 meses, o número de doação financeira para o SUS, ele foi maior do que os últimos 5 anos. Então, nesse período que estamos vivendo agora, pessoas têm entendido que nós precisamos abençoar. Em vez de receber, eu preciso dar. Toda hora você vê alguém na televisão falando assim, o cara é uma pessoa comum, comprou uma cesta básica, está levando. A pessoa comum está fazendo máscaras, vai costurando, entregando para pessoas que não têm máscara. Porque o ser humano nasceu para cuidar de alguém. Porque quando Deus diz para Abrão que você será uma bênção sobre os outros, é porque Deus sabe, por ter nos feito, que Ele nos construiu, Ele colocou no nosso HD, na programação nossa, seremos uma bênção na vida de todos, porque nós nascemos para cuidar de alguém. Deus está te chamando a ser uma bênção, na sua casa, na sua família, na igreja, aonde você estiver, na sua rede social, nas próximas postagens, menos ódio, mais amor. Quem sabe Deus está nos chamando para isso, para ser bênção sobre a vida das pessoas. Deixa eu tomar, não tem ninguém para trazer água para mim, então eu tenho que tomar aqui. Versículo 3, ele diz assim, olha para você ver que lindo, olha a aliança de Deus com Abrão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos da terra. Vamos primeiro entender, olha a aliança que Deus está fazendo com Abrão. Deus está dizendo para ele assim, se estiver do seu lado, estou junto. Se não estiver com você, não estou junto. Deus quer hoje realinhar uma aliança conosco. É possível entender quando nós vemos que a vida de Abrão caminhou baseado naquilo que Deus tinha prometido para ele. Porque ele sabia confiar e ter fé naquele que prometeu para ele. Se Deus tenha prometido uma aliança contigo, não negue essa aliança. Permaneça firme. Permaneça acreditando. Não duvide. Esteja com ele. Não abra mão da aliança que Deus construiu com você. Porque é gostoso compreender a Bíblia, porque além de Deus só não disse, vou te abençoar aqueles que te abençoarem, vou abençoar aqueles que te abençoarem, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Mas Deus continua dizendo, por meio de você, eu abençoarei todas as nações. Em Gálatas 3, versículo 8 em diante, o apóstolo Paulo interpreta a promessa dizendo, da linhagem da família de Abrão, nasceria Jesus Cristo para salvar a humanidade. A promessa está se cumprindo e se cumpriu até hoje. Queridos, Deus tem promessas para nossas vidas, amém? E essas promessas vão se cumprir em nossas vidas mediante ao quê? Mediante a, primeiro, fazemos como Abrão, que decidiu obedecer a ordem sem saber nada. E segundo, a ouvir a promessa, tomar posse dessa promessa. Deus tem e Ele quer realinhar conosco a história que Ele tem para nós. No versículo 4, começa-se o ato mais lindo, na minha opinião. Olha o que diz o versículo 4. É Abrão
tinha 75 anos. Eu não sei o que Deus faz com os patriarcas da fé, mas ele tinha um alinhamento que esse povo vivia demais, né? Eu acho que pouca fé, por isso nós estamos vivendo pouco. Eu acho que os coisas de ver os vovôs aí de 90 anos deve ser muita fé, porque o povo que vivia. Então diz, Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia mandado, ordenado, e Ló foi com ele. Olha para você ver, versículo 5. Abrão levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, seu filho de seu irmão e toda a riqueza que tinha conseguido em Harã, e quando indo para Canaã. Queridos, começa-se a obediência. É engraçado perceber a trajetória da promessa. Uma ordem, uma promessa, a obediência. Nós gostamos muito de inverter essa situação. Nós gostamos de fazer o quê? Nós não queremos a ordem, porque nós sabemos o que nós podemos fazer. Nós não queremos obedecer, porque nós já sabemos o que nós queremos, mas nós queremos a promessa. Primeiro vem a ordem. E a ordem não veio com a promessa. Então Abrão não tinha expectativa do que viria a acontecer na vida dele. Porque Deus disse para ele, sai da sua terra. Abandona todo mundo e vão embora. E aí ele recebe uma promessa, mas a promessa também não tinha todas as informações. Continua sem expectativa, mas ele decide obedecer. Obedecer a Deus é caminhar muitas vezes sem todas as respostas. Obedecer a Deus é você entrar no carro e ligar o GPS e o GPS te orientar. Não você escrever o que você deseja ali. Isso é obedecer a Deus. Isso é viver com Deus. A promessa de Deus está intimamente ligada à obediência. Quando Abrão sai da terra de Harã e vai para Canaã, ele andou-se mais ou menos 800 quilômetros. 800 quilômetros, 30 dias de Ferrari e camelo, no meio do deserto. Sabe o que isso me traz a certeza e a convicção? Que toda promessa de Deus em nossas vidas terá um momento de prova. Eu disse alguns dias atrás que nós não devíamos ter citado tantos textos, não devíamos ter falado tantas palavras que a Bíblia nos diz, porque agora estamos sendo provados se o Senhor é nosso pastor mesmo, se em todas as coisas provém dele, se em tudo nós vamos dar graça. Essa agora é o momento que nós estamos sendo provados. 800 quilômetros de deserto, 30 dias caminhando. Qual é a prova que Deus tem colocado em nossas vidas no meio dessa pandemia? Enquanto eu estou te dizendo, Deus está me incomodando aqui, porque eu sei o que Deus está me provando. Mas Abrão jamais viveria aquilo que Deus colocou de promessa na vida dele se ele não vivesse em obediência e vivesse a obediência, trouxesse sobre a vida dele o desafio de caminhar nesse tempo. O desafio de caminhar no deserto. Deus está nos provando. E nos cabe, sabe o quê? Caminhar. Talvez fisicamente não podemos agora, mas espiritualmente debaixo da promessa dele. Caminhe em direção à vontade de Deus hoje e a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, a sua atmosfera em teu redor vai mudar em nome de Jesus. Versículo 8, estamos quase concluindo. Versículo 8 diz assim: e depois disso, Abrão foi para uma região montanhosa que ficava ao leste da cidade de Betel. E ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Aia ficava a leste. Também neste lugar Abrão construiu um altar e adorou ao Senhor. Queridos, alguns irmãos sabem, eu já tive o privilégio de servir a pátria nas Forças Armadas. E existe uma coisa que todo mundo que é militar, todo mundo que trabalhou em até instituições públicas federais sabem disso. Tem um negócio de todo dia. E onde eu servi era assim, todos os dias às 8 horas da manhã. Reunia aquele batalhão inteiro, aquele tanto de gente, em forma, em ordem unida. E eles hasteavam-se a bandeira. E tocavam a cornetinha. E o pessoal prestava continência. E aquela bandeira subia todos os dias. Algo que todo dia era feito. Mas todos os dias aquela bandeira representava que ali existia pessoas que lutariam
para o objetivo daquela nação que aquela bandeira representava. Nós precisamos pegar a bandeira de Deus e cravar em nossas vidas, cravar em nossa história, cravar em nossa família, cravar em nossos sonhos, cravar em todos os lugares que tivermos. Nós precisamos dizer, esse lugar é do Senhor e eu não abro mão. Todas as vezes que aquela bandeira for hasteada em nossas vidas, a bandeira de Deus, ela vai premular em nossos casamentos e nós não teremos um casamento ruim, eu não terei um relacionamento ruim com minha esposa comigo, sabe por quê? Porque a bandeira de Deus está plantada em nosso casamento. A minha família, os seus filhos, o relacionamento de pai e filhos mudará, sabe por quê? Porque a bandeira de Deus está plantada no seu relacionamento, seu trabalho, seus estudos, a igreja em si, ela muda quando nós plantamos a bandeira do nosso Deus para governar as nossas vidas. Permita que Deus governe a sua vida. Abraão plantou aquele altar e adorou a Deus dizendo, esse lugar é do Senhor. Plante a bandeira do Senhor em sua vida e eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Aleluias! Eu quero concluir dizendo, a fé nasce da obediência e da adoração a Deus. Viva fortalecido no caminho da promessa com a fé, porque eu tenho certeza. Eu não posso te dizer quando, porque isso é o segredo de Deus, mas eu tenho certeza que vai passar essa pandemia. Vai passar esse momento difícil. E o que vai nos sobrar e o que vai nos transformar nesse momento, melhor dizendo, é se nós vamos obedecer, se nós vamos caminhar em obediência a Deus, se nós vamos deixar nascer a fé no Senhor Jesus Cristo e se nós vamos plantar a bandeira dele em nós, porque no meio da caminhada entre o declarar da promessa e o cumprir da promessa, existe o período da prova e da fé. Nós estamos nesse. Então eu quero te convidar a fechar seus olhos. Nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua presença maravilhosa em nosso meio. Obrigado, Deus, pela tua palavra, por compreendermos como nasce a fé e como despertar da fé é importante em nossas vidas. Deus, que esse dia, que este momento seja um momento diferenciado a partir de hoje. Que possamos, Pai, caminhar em fé. Que possamos ser sensíveis a ouvir a Tua voz e dizer, vou obedecer. Que possamos plantar o Teu Evangelho em nossas vidas genuinamente e deixar que a Tua bandeira da paz, da graça, da boa e da perfeita vontade do Senhor tremule em nossas vidas e que o Senhor reine sobre nós e que possamos ser governados no meio deste caos pela poderosa mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique firme, permaneça firme, porque Deus está no controle. Deixe Ele governar a sua vida. Tenha fé nele e o muito mais Ele fará em nossas vidas. Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.